As entidades empregadoras têm alguns deveres para com seus trabalhadores e usufruem da mesma forma de alguns direitos a partir do momento em que o contrato de trabalho entra em vigor até o seu termo. A doutora Claudirene Andrade Ribeiro, juíza da Vara do Trabalho em Juína, explica quais são esses deveres e direitos dos empregados e empregadores. Todos os trabalhadores, eles, na verdade, são os deveres deles, eles se equiparam aos deveres da pessoa de um modo geral, né? Então é claro que o trabalhador ele vai ter o dever de ser leal ao seu empregador, né? Quer dizer, ele vai ter que cumprir as determinações, então isso é um dever dele. Ele tem que, se o empregador dá uma determinada ordem, o dever do empregado, obviamente, é cumprir aquela ordem, desde que essa ordem não ultrapasse, né, os deveres legais, né, as obrigações legais. E quais seriam, Zé, então, os direitos legais do trabalhador dentro da empresa no seu tempo de trabalho? Então, se você for me perguntar, nós vamos falar agora mais especificamente dos direitos do empregado dentro, como você disse, dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, o primeiro direito que a gente considera assim, um direito básico é de receber salário. Né? Então, de receber a contraprestação pelo seu trabalho e também de receber trabalho, porque o empregador não pode, por exemplo, contratar o empregado para fazer determinada atividade e chegar na empresa para punir aquele empregado. Às vezes ele quer punir aquele empregado, ele coloca o empregado sentado como se tivesse de castigo. Então, se ele foi contratado para trabalhar, ele tem o dever de trabalhar, mas ele também tem o direito de receber aquele trabalho, né? De ser determinado a ele aquele trabalho para o qual ele foi contratado. É de ser tratado com urbanidade e respeito. Então, assim como ele tem que tratar os colegas, o empregador, com urbanidade e respeito, ele também tem que ser tratado com urbanidade e respeito. Não pode o empregador começar a ofendê-lo por qualquer coisa, nem ao empregado, nem às pessoas da família desse empregado, né? Então, os direitos principais que eu diria são realmente em relação a manter a honra e a boa fama desse empregado e manter um ambiente de trabalho. Ele tem direito a um ambiente de trabalho saudável. Agora, quais são os direitos do trabalhador quando ele cumpre o seu contrato, acabou o contrato, venceu o contrato, ele está saindo da empresa, ele pediu a sua demissão? Quais são os direitos do trabalhador? Questão de FGTS, 13º, essa burocracia que envolve o dinheiro. Então, se o empregado ele pede demissão, ele, na verdade, não é que ele perde o direito ao FGTS, é que o FGTS, na verdade, é um fundo de garantia para o trabalhador, no caso que quando ele ficar sem trabalho por falta de vontade, quer dizer, não foi da vontade dele que ele ficou sem trabalho. Então, obviamente que se o empregado, então, fica desempregado sem vontade própria, quer dizer, contra a sua própria vontade, nos casos em que ele é dispensado, os direitos dele são mais amplos do que no caso daquele empregado que ele, por livre e espontânea vontade, pede demissão. Nessas hipóteses, quando da iniciativa do empregado sair, retirar-se do serviço, ele não vai ter direito, então, ao aviso prévio, né? Quer dizer, o aviso prévio vai ser o contrário, vai ser ele que vai ter que avisar o empregador. E não vai ter direito ao FGTS. Não é que ele não tenha, não é que o FGTS vai continuar depositado na conta dele, mas ele não vai receber aquilo que comumente popularmente a gente chama de multa do FGTS, aqueles 40% que o empregador tem a obrigação de recolher. Então, o empregador não terá que recolher esses 40% e o FGTS vai ficar numa conta no nome do empregado, ele não volta para o empregador, mas ele também não vem de imediato para o empregado. Então, ele continua numa conta à disposição do empregado, mas só vai poder ser levantado pelo empregado quando ele cumprir algum dos requisitos da lei, né? Que é ficar por mais de 3 anos desempregado, ou quando ele se aposentar, ou no caso de uma moléstia grave. E agora, as empresas, quais são as obrigações que ela tem com o empregador e os direitos
direitos que ela tem também. Eu ressaltaria principalmente, é claro que dentro dessas três obrigações que eu estou te falando, nós vamos poder elencar inúmeras outras, né? Mas, assim, as principais vai ser, então, pagar aquilo que a legislação estipula, vai ser oferecer o trabalho compatível ao trabalho para o qual ele contratou, e não, muitas vezes, contrata para uma função e deixa o trabalhador inativo, como se fosse para punir o empregado, né? E vai ser também propiciar um ambiente de trabalho seguro, né? E saudável, né? Por outro lado, o direito do empregador vai ser, então, de ter a prestação de trabalho adequada dentro daquilo que ele contratou, né? De ter realmente a prestação de serviço, quer dizer, o empregado ele não pode também faltar sem motivo, né? Isso é um direito do empregador também, é que esse empregado cumpra aquilo que ele foi contratado.